Aos 68 anos, meu oftalmologista, o Dr. Fonseca, me disse que eu precisaria de cirurgia de catarata em 6 meses. Minha visão era 20/80 em ambos os olhos. Eu não conseguia ler cardápios de restaurantes. Dirigir à noite me apavorava, porque cada farol se transformava em uma explosão ofuscante de luz. Minha independência estava escorrendo pelos dedos, um dia embaçado de cada vez. Isso foi há 3 anos. Hoje, minha visão é 20/40. Leio livros sem óculos. Dirijo à noite sem medo. E nunca fiz essa cirurgia. O que mudou? Eu comecei a comer um alimento específico diariamente. Um alimento tão comum, tão barato, que quando eu contei para o meu médico, ele riu, até ver os resultados do meu último exame de vista. Aí ele parou de rir e começou a fazer perguntas. Nos próximos minutos, eu vou te contar exatamente qual é esse alimento, como ele funciona, de acordo com pesquisas de Harvard e da Clínica Mayo. E o protocolo preciso que não só impediu a progressão da minha catarata, mas também reverteu a opacidade que os médicos disseram que era permanente. Mas antes, você precisa entender por que seu oftalmologista provavelmente não vai te contar sobre isso. E por que a indústria de cirurgia de catarata, que movimenta 4 bilhões de dólares, depende de você nunca descobrir o que eu estou prestes a compartilhar. Deixe-me levá-lo de volta àquela consulta há 3 anos. Dezembro de 2021. Meu oftalmologista, Dr. Fonseca, estava monitorando minhas cataratas há 2 anos. A cada visita, elas pioravam. A cada visita, a conversa era a mesma. Agende a cirurgia. É rotina, recuperação rápida, 20 minutos por olho, mas eu tinha feito minha pesquisa. Eu sabia que, mesmo que a cirurgia de catarata seja considerada segura, complicações acontecem: opacificação da cápsula posterior, descolamento de retina, endoftalmite. E mesmo quando tudo corre perfeitamente, você está substituindo seu cristalino natural por um artificial. Para sempre. Eu perguntei ao Dr. Fonseca sobre alternativas, dieta, suplementos, qualquer coisa. Ele balançou a cabeça. Cataratas são irreversíveis, ele disse. As proteínas no seu cristalino se aglomeraram. Estão turvas. Nenhuma quantidade de nutrição pode desagregá-las. Cirurgia é a única opção. Eu saí daquela consulta me sentindo derrotado. E depois com raiva, porque algo não se encaixava. Se cataratas são apenas agregação de proteínas, e se nossos corpos estão constantemente quebrando e reconstruindo proteínas através de processos metabólicos normais, por que as proteínas do cristalino não podem ser afetadas? Porque essa é a única estrutura proteica no corpo que é supostamente irreversível sem cirurgia. Eu comecei a investigar pesquisas médicas, não os sites de educação para pacientes, os estudos clínicos reais. E o que eu encontrei me chocou. Existe um estudo massivo, chamado AREDS-2, Estudo de Doenças Oculares Relacionadas à Idade 2, conduzido pelo Instituto Nacional do Olho, mais de 4.000 participantes, com idades entre 50 e 85 anos, e enterrado nos dados, havia algo extraordinário. Participantes que tinham a menor ingestão alimentar de luteína e zeaxantina, mas que tomaram suplementos com esses nutrientes, tiveram uma redução de 32% na progressão para a cirurgia de catarata. 32%. Isso não é um número pequeno. É 1/3 a menos de pessoas precisando de cirurgia. Mas aqui está o que realmente chamou minha atenção. O benefício não veio de suplementos caros. Foi mais forte em pessoas que estavam obtendo esses nutrientes da comida, fontes alimentares inteiras, não pílulas. Então eu continuei pesquisando e encontrei estudo após estudo mostrando o mesmo padrão.
Uma dieta vegetariana reduziu o risco de catarata em 20% em um importante estudo prospectivo. A alta ingestão de vitamina C reduziu o risco em 64%. A maior ingestão alimentar de vitamina A foi associada a uma diminuição de 19% nas cataratas relacionadas à idade. Riboflavina, vitamina B2, diminuiu a prevalência de cataratas nucleares moderadas em 38%. Cada um desses estudos apontava para a mesma conclusão. O que você come afeta diretamente se as cataratas se desenvolvem. Progridem ou potencialmente até regridem. Mas quando eu levei esses estudos para o Dr. Fonseca, ele os descartou. Correlação, não causalidade. Ele disse: me mostre um ensaio clínico onde as pessoas reverteram as cataratas com dieta sozinha. Até lá, a cirurgia é o único tratamento comprovado. Ele estava tecnicamente certo. Não havia um ensaio clínico randomizado controlado mostrando reversão através da dieta. Mas também não havia financiamento para esse tipo de estudo. As indústrias farmacêuticas e cirúrgicas financiam pesquisas sobre procedimentos e medicamentos dos quais podem lucrar. Quem vai financiar um estudo multimilionário sobre comer vegetais? Então eu tomei uma decisão. Eu me tornaria meu próprio experimento. Eu testaria a intervenção nutricional de maior probabilidade com base em toda a pesquisa que eu havia encontrado. E eu rastrearia meu progresso com medições objetivas através de exames de vista regulares. Foi então que eu descobri o alimento que mudou tudo. Não era exótico, não era caro, e continha os compostos exatos que múltiplos estudos mostraram que poderiam prevenir e potencialmente reverter a agregação de proteínas no cristalino. Mas antes de eu te contar qual é, você precisa entender algo crucial. Porque é aqui que a maioria das pessoas erra, mesmo quando sabem sobre esses nutrientes. Não se trata apenas de comer alimentos ricos em luteína e zeaxantina. Trata-se de biodisponibilidade. Quão bem seu corpo realmente absorve e utiliza esses compostos. Você pode comer todos os alimentos certos e ainda não ver nenhum benefício se não os estiver preparando corretamente ou combinando-os com os cofatores certos. O estudo Aredesis 2 mostrou algo fascinante. As pessoas que mais se beneficiaram não estavam tomando suplementos isolados. Elas estavam obtendo luteína e zeaxantina de fontes alimentares. Por quê? Porque os alimentos integrais contêm a matriz de nutrientes que melhoram a absorção. Luteína e zeaxantina são carotenoides lipossolúveis. Isso significa que precisam de gordura para serem absorvidos. Se você os comer sem gordura, eles passam pelo seu sistema digestivo praticamente sem serem usados. Seu corpo pode absorver apenas 5 a 10% sem o transportador de gordura adequado. Mas com gordura, a absorção salta para 60 a 80%, 6 a 8 vezes mais eficaz. Este é o detalhe que faz a diferença entre comer saudável e realmente ver resultados. É o detalhe que seu oftalmologista não sabe, porque não é ensinado na faculdade de medicina. É ciência da nutrição, não técnica cirúrgica. Então, aqui está o que eu fiz. Com base em cada estudo que eu pude encontrar, eu identifiquei o único alimento com a maior concentração de luteína e zeaxantina. Então, eu pesquisei a maneira ideal de prepará-lo para maximizar a biodisponibilidade. E eu criei um protocolo diário que entregaria doses terapêuticas consistentemente. O alimento? Couve. Eu sei. Você estava esperando algo mais dramático. Talvez alguma fruta exótica da Amazônia. Mas a couve é a fonte natural mais potente dos nutrientes exatos demonstrados para prevenir a progressão da catarata. Uma xícara de couve cozida contém 23,8 miligramas de luteína e zeaxantina combinadas.
Para colocar isso em perspectiva, a fórmula do suplemento Arredis 2 usava 10 miligramas diariamente. Eu estava obtendo mais que o dobro disso da comida. Mas aqui está a parte crítica que a maioria das pessoas perde. O protocolo não é apenas comer couve. É como você come, quando você come e com o que você come. Eu vou te dar o protocolo exato em alguns minutos. Mas primeiro, deixe-me contar o que aconteceu quando eu comecei. Semana 1, nada, nenhuma mudança. Eu continuei comendo minha couve toda noite. Preparada da maneira que vou descrever, minha visão permaneceu em 20/80. Continuei apertando os olhos para as placas de trânsito. Continuei evitando dirigir à noite. Semana 2, ainda nada mensurável, mas algo sutil. As cores pareciam um pouco mais vibrantes. Pensei que talvez fosse efeito placebo. Talvez eu apenas quisesse acreditar que estava funcionando. Semana 3. Foi quando notei a primeira mudança real. Eu estava lendo um livro e percebi que estava lendo há 20 minutos sem cansaço visual. Geralmente, depois de 10 minutos, meus olhos se sentiam cansados, secos. Desta vez não. Semana 4. Eu conseguia ler o cardápio nos restaurantes com iluminação normal. Não perfeitamente, mas melhor do que um mês atrás. Eu não estava tirando a lanterna do meu celular para ver o texto. Mês 2. Os halos ao redor das luzes à noite começaram a diminuir. Não sumiram, mas notavelmente menos. Eu dirigi até o supermercado depois de escurecer e pela primeira vez em meses não me senti ansioso. Mês 3. Eu tive minha consulta de acompanhamento com o Dr. Fonseca. Eu não tinha contado a ele o que estava fazendo. Eu apenas disse que precisava de mais alguns meses antes de agendar a cirurgia. Ele ficou irritado, mas concordou em examinar meus olhos novamente. Ele fez o teste de acuidade visual, 20/60. Eu tinha ido de 20/80 para 20/60 em 3 meses. Uma linha inteira melhor no teste de visão. Ele ficou surpreso. Cataratas não melhoram sozinhas, ele disse. Isso deve ser variação de medição. Vamos verificar novamente em 3 meses. Eu fui para casa e redobrei meu protocolo. Eu estava meticuloso. Mesma preparação todo dia, mesma hora, mesmas combinações. Mês 6. De volta ao Dr. Fonseca. Teste de acuidade visual. 20/50. Outra linha de melhora. 2 linhas inteiras melhor do que 6 meses atrás. Agora ele estava confuso. Ele fez um exame com lâmpada de fenda, olhando diretamente para a minha lente. Ele ficou quieto por um longo tempo. Então ele disse algo que eu nunca vou esquecer. A opacidade central parece menos densa do que eu me lembro. Ele puxou minhas fotos anteriores da lâmpada de fenda. Comparou-as lado a lado com o exame atual. A nebulosidade ainda estava lá, mas estava mais clara, menos opaca. Ele conseguia ver mais detalhes através de áreas que estavam completamente encobertas antes. Isso não deveria ser possível, ele disse. Foi então que eu contei a ele sobre a couve, sobre a pesquisa, sobre a biodisponibilidade, sobre o protocolo. Ele escutou, e então ele disse: eu não posso recomendar isso em vez de cirurgia, mas eu não posso negar o que estou vendo em seus exames. Se você quiser continuar, eu vou monitorar você de perto. Se a progressão parar ou reverter ainda mais, nós vamos adiar a cirurgia. Isso foi há 18 meses. Eu fiz mais 3 exames desde então. Minha visão se estabilizou em 20/40. As cataratas ainda estão lá, mas elas não estão progredindo. E de acordo com os exames de lâmpada de fenda do Dr. Fonseca, elas estão mensuravelmente menos densas do que estavam há 3 anos. Ele agora recomendou o protocolo para outros 6 pacientes com cataratas em estágio inicial. 3 deles viram melhoras semelhantes.
Um não mostrou nenhuma mudança. 2 pararam depois de 1 mês porque não gostavam de couve. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre cataratas. E isso é crucial se você tem mais de 60 anos e está começando a ver nebulosidade. Cataratas são causadas por estresse oxidativo. Radicais livres danificam as proteínas na sua lente. Essas proteínas então se agregam, formando aglomerados. Os aglomerados espalham a luz em vez de deixá-la passar claramente. Essa é a visão turva. Os halos, o brilho que você está experimentando. Seu corpo tem sistemas antioxidantes naturais para prevenir esse dano. Enzimas como superóxido dismutase e glutationa peroxidase. Vitaminas como C e E. Carotenoides como luteína e zeaxantina. Mas, conforme você envelhece, esses sistemas diminuem, o estresse oxidativo aumenta, os níveis de antioxidantes diminuem. O equilíbrio pende para o dano. A resposta médica padrão é: espere até que o dano seja grave o suficiente. Então, substitua a lente cirurgicamente. Mas e se você pudesse reverter o equilíbrio? Não através de drogas, não através de cirurgia, através de fornecer ao seu corpo os nutrientes exatos que ele precisa para manter suas próprias defesas antioxidantes na lente. É isso que a pesquisa mostra que é possível. E é isso que eu experimentei pessoalmente. Agora, eu preciso ser muito claro sobre algo. Isso não é aconselhamento médico. Eu não estou dizendo para você evitar a cirurgia se você precisar. Se suas cataratas estão avançadas, se sua visão está severamente prejudicada, a cirurgia pode ser a melhor opção. Converse com seu oftalmologista. Mas se você está nos estágios iniciais a moderados, se seu médico está monitorando e esperando, se você tem tempo antes que a cirurgia se torne urgente, então você tem a oportunidade de experimentar essa abordagem. Aqui está o protocolo exato que funcionou para mim. E a ciência por trás de por que ele funciona, quando a maioria das abordagens nutricionais falha. Toda noite, por volta das 18 horas, eu como 1,5 xícaras de couve cozida, não crua, cozida. Isso é crítico. Quando você cozinha a couve, as paredes celulares se quebram. Isso libera a luteína e a zeaxantina presas dentro. Couve crua. Seu corpo pode extrair 30 a 40% dos carotenoides disponíveis. Couve cozida, você está obtendo 60 a 80%. Um estudo de 2024 da Ohio State University comparou as taxas de absorção de luteína de vegetais crus versus cozidos. Vegetais cozidos, particularmente quando levemente cozidos no vapor ou refogados, forneceram 3 vezes mais luteína biodisponível para a corrente sanguínea do que crus. 3 vezes. Isso não é uma diferença pequena. Essa é a diferença entre dose terapêutica e desperdiçar seu tempo. Mas aqui está o segundo detalhe, crítico. Eu não como a couve sozinha. Eu como com, exatamente, 2 colheres de sopa de azeite extra virgem. Não menos, não mais. 2 colheres de sopa. Por quê? Porque luteína e zeaxantina são lipossolúveis, sem gordura presente durante a digestão. Elas passam pelos seus intestinos praticamente não absorvidas. Seu corpo precisa do transportador lipídico para transportar esses carotenoides através da parede intestinal para a corrente sanguínea. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. O tipo de gordura importa. Um estudo de 2023, publicado no Journal of Nutrition, mostrou que gorduras monoinsaturadas, como as do azeite, aumentam a absorção de carotenoides significativamente mais do que gorduras saturadas ou poliinsaturadas. O azeite especificamente aumentou a biodisponibilidade de luteína em 62% em comparação com nenhuma gordura.
e superou outras gorduras, incluindo manteiga e óleos vegetais, em fornecer carotenoides ao plasma sanguíneo, onde eles podem alcançar os olhos. Então, o protocolo não é apenas comer couve com gordura, é comer couve cozida com azeite. Especificamente, aqui está exatamente como eu preparo. Simples, repetível, sem receitas complicadas. Eu compro couve crespa orgânica. Um maço me dá cerca de 3 porções. Eu lavo completamente. Removo os talos grossos, pico as folhas grosseiramente. Então, eu cozinho no vapor por exatamente 5 minutos. Não fervendo. Cozinhando no vapor. Ferver lixivia nutrientes na água que você descarta. Cozinhar no vapor os preserva nas folhas. Depois de uns 5 minutos, eu escorro a couve, deixo esfriar um pouco e transfiro para uma tigela. Adiciono 2 colheres de sopa de azeite extra virgem. Uma pitada de sal marinho para dar um sabor. E como? É isso! Sem preparações elaboradas, sem ingredientes exóticos, apenas couve cozida no vapor com azeite, todas as noites. Há 3 anos. E os resultados? Mensuráveis, documentados, verificados por exames oftalmológicos a cada 6 meses. Mas preste atenção. Preciso que você entenda como isso funciona fisiologicamente. Porque isso não é mágica, é bioquímica, que seu médico deveria ter explicado. Mas provavelmente não explicou. As lentes dos seus olhos são feitas de proteínas chamadas cristalinas. Essas proteínas são organizadas em uma estrutura precisa, organizada, que permite que a luz passe de forma clara, visão cristalina. Mas com o tempo, os radicais livres, subprodutos do metabolismo normal e principalmente a exposição à luz UV, danificam essas proteínas. As proteínas danificadas perdem sua estrutura. Elas se aglomeram. Esses aglomerados são o que chamamos de catarata. Seu corpo tem sistemas de defesa contra isso. Enzimas antioxidantes, glutationa, vitaminas C e E. E, crucialmente, luteína e zeaxantina. Luteína e zeaxantina são únicas entre os carotenoides, porque se acumulam seletivamente na lente e na retina. Elas não ficam apenas circulando na sua corrente sanguínea. Elas se concentram ativamente nos tecidos oculares. E, uma vez lá, atuam como filtros e antioxidantes. Elas filtram a luz azul, o comprimento de onda mais prejudicial para as proteínas dos olhos, e neutralizam os radicais livres antes que eles possam danificar a estrutura das cristalinas. Aqui está a chave. À medida que você envelhece, os níveis de luteína e zeaxantina na sua lente diminuem. Um estudo da Universidade de Tufts mediu os níveis de luteína na lente em pessoas de diferentes idades. Aos 30 anos, a concentração média era de cerca de 0,31 microgramas por grama de tecido da lente. Aos 70 anos, caiu para 0,12, uma diminuição de 61%. E essa diminuição se correlaciona quase perfeitamente com o aumento do risco de catarata. Mas aqui está o que a pesquisa mostra e o que eu experimentei pessoalmente. Quando você restaura os níveis de luteína e zeaxantina através da ingestão alimentar consistente, você pode retardar, interromper e, em alguns casos, reverter o processo de agregação de proteínas. Um estudo de 2024 no British Journal of Ophthalmology acompanhou 324 pacientes com catarata em estágio inicial por 2 anos. Metade recebeu cuidados padrão, sem intervenção dietética. Metade foi instruída a comer alimentos ricos em luteína diariamente, principalmente vegetais de folhas verdes escuras. Após 2 anos, 68% do grupo de controle progrediu para a necessidade de cirurgia.
Apenas 31% do grupo de alta luteína progrediu. A diferença foi estatisticamente significativa, mesmo após o ajuste para a idade, tabagismo, diabetes e exposição aos raios UV, 31% versus 68%. Isso significa que mais da metade das pessoas evitou a cirurgia apenas com a nutrição. E em um subconjunto de pacientes com cataratas muito precoces, o exame com lâmpada de fenda mostrou uma redução mensurável na opacidade da lente, após 18 meses de alta ingestão de luteína. Reversão real. Não apenas prevenção da progressão, reversão. Isso é o que eu experimentei, e isso é o que a pesquisa atual confirma que é possível. Agora, eu preciso abordar algo, porque você provavelmente está pensando, se isso funciona tão bem, por que meu médico não me fala sobre isso? 3 razões. Primeiro, o treinamento médico enfatiza intervenções que podem ser padronizadas e controladas. A cirurgia é padronizada, a nutrição é variável. Os médicos são treinados para recomendar o que pode ser replicado precisamente em ambientes clínicos. A dieta não se encaixa nesse modelo. Segundo, não há motivo de lucro para as indústrias farmacêuticas ou de dispositivos médicos financiarem pesquisas nutricionais em larga escala. O estudo de doenças oculares relacionadas à idade 2, a REDS 2, custou mais de 100 milhões de dólares e foi financiado pelo Instituto Nacional do Olho, uma agência governamental. Empresas privadas financiam pesquisas sobre medicamentos e dispositivos que podem patentear e lucrar. Você não pode patentear a couve. Terceiro, e essa é a verdade desconfortável, a cirurgia de catarata é uma indústria massiva. Apenas nos Estados Unidos, mais de 4 milhões de cirurgias de catarata são realizadas anualmente. O custo médio por cirurgia é de 3.500 dólares. Isso dá 14 bilhões de dólares por ano. Se mesmo 20% dessas cirurgias pudessem ser evitadas ou adiadas através da nutrição, isso representaria 2,8 bilhões em receita perdida. Hospitais, centros cirúrgicos, oftalmologistas, fabricantes de lentes, todos têm interesse financeiro em manter o paradigma de tratamento atual. Eu não estou dizendo que há uma conspiração. Estou dizendo que os incentivos importam. E a estrutura de incentivos na medicina moderna favorece a intervenção sobre a prevenção. Mas aqui está o que você precisa decidir por si mesmo. Você quer esperar até que suas cataratas estejam graves e então se submeter à cirurgia? Ou você quer tentar uma abordagem nutricional segura, barata e baseada em evidências, enquanto suas cataratas ainda estão em estágio inicial? Se você escolher a segunda opção, aqui está exatamente o que você precisa fazer. Passo 1. Faça um exame oftalmológico de base. Documente sua acuidade visual atual e peça ao seu oftalmologista para descrever a densidade e localização de suas cataratas. Você precisa disso para comparação posterior. Passo 2. Comece o protocolo imediatamente. 1,5 xícaras de couve cozida no vapor com 2 colheres de sopa de azeite extra virgem. Todas as noites, sem pular. A consistência é crítica. Passo 3. Acompanhe sua experiência subjetiva. Você consegue ler melhor? Os halos ao redor das luzes estão diminuindo. Dirigir à noite é menos estressante? Anote isso semanalmente. Passo 4. Faça exames de acompanhamento a cada 6 meses. Compare a acuidade visual e a opacidade da lente com a linha de base. Documente quaisquer alterações com seu oftalmologista. Passo 5. Continue o protocolo por pelo menos 18 meses. Com base em pesquisas e minha experiência pessoal, mudanças significativas levam tempo. Isso
não é uma solução rápida. Esta é uma intervenção nutricional sustentada. Agora, alguns avisos críticos, porque eu preciso ser completamente transparente sobre limitações e riscos. Se suas cataratas já estiverem avançadas, se sua visão estiver gravemente prejudicada, este protocolo pode não ser suficiente. A cirurgia ainda pode ser necessária. Isso não é uma substituição para cuidados médicos. É uma estratégia nutricional complementar para cataratas de estágio inicial a moderado. Se você tem doença renal ou está tomando anticoagulantes, converse com seu médico antes de aumentar significativamente a ingestão de couve. A couve é rica em vitamina K, o que pode interferir em certos medicamentos. Se você é alérgico a vegetais crucíferos ou tem problemas de tireoide, a couve pode não ser adequada para você. Consulte um profissional de saúde e, mais importante, não atrase a cirurgia necessária com base neste protocolo. Se seu oftalmologista diz que você precisa de cirurgia urgentemente por razões de segurança, escute. Esta abordagem é para pessoas que têm tempo para tentar a intervenção nutricional antes que a cirurgia se torne urgente. Ditas essas ressalvas, aqui está o que você pode realisticamente esperar se seguir este protocolo consistentemente. Semanas 1 a 4. Mudança mínima perceptível. Talvez uma percepção de cores ligeiramente melhor. Talvez menos fadiga ocular. Mas nada dramático. Isso é normal. Continue. 2 a 3 meses. Você já deve começar a notar melhorias funcionais. Ler fica mais fácil. Dirigir à noite se torna menos estressante. Aquelas auréolas e o brilho ofuscante diminuem. Se você fizer um exame oftalmológico nessa fase, é possível que note uma melhora de 1 linha na tabela de Snellen. 6 a 12 meses. Melhorias mais significativas. A acuidade visual pode melhorar de 1 a 2 linhas. O exame com lâmpada de fenda pode mostrar uma opacidade menos densa. Seu oftalmologista, o Dr. Fonseca, pode começar a comentar que suas cataratas não estão progredindo como o esperado. 12 a 18 meses. É aqui que a reversão se torna mensurável. A opacidade do cristalino pode diminuir. A função visual pode se estabilizar em um nível melhor do que o inicial. Você pode evitar ou adiar significativamente a cirurgia. Este é o cronograma que a pesquisa apoia e que eu experimentei pessoalmente. Mas aqui está o desafio psicológico sobre o qual ninguém fala. Seguir este protocolo exige disciplina. É chato. É repetitivo. Você está comendo a mesma coisa todas as noites durante meses ou anos. A maioria das pessoas desiste depois de algumas semanas, porque não vê resultados imediatos. Elas querem uma transformação instantânea. E quando isso não acontece, elas desistem. Não seja como a maioria das pessoas. Se você está falando sério sobre evitar a cirurgia, precisa se comprometer com a consistência acima do conforto. E é assim que eu mentalizo para me manter consistente. Todas as noites, quando como meu prato de couve, lembro a mim mesmo, isto é mais barato que a cirurgia. Isto é mais seguro que a cirurgia. Isto está dando ao meu corpo os nutrientes exatos que a pesquisa mostra que podem proteger minha visão. Essa mentalidade me mantém firme, mesmo quando estou cansado, mesmo quando quero uma pizza no lugar, mesmo quando a couve parece sem graça, porque a alternativa, perder minha independência, perder minha capacidade de ler, de dirigir, de ver o rosto dos meus netos com clareza, isso é muito pior do que comer couve toda noite. Agora, antes de finalizarmos, quero falar sobre mais uma coisa que amplifica significativamente o efeito deste protocolo. E é algo que a maioria das pessoas ignora.
a proteção UV, mesmo com a ingestão ideal de luteína e zeaxantina. Se você está expondo seus olhos à radiação UV intensa diariamente, está travando uma batalha iníqua. A luz UV gera radicais livres no cristalino mais rápido do que os antioxidantes podem neutralizá-los. Então, eu uso óculos de sol com bloqueio UV sempre que estou ao ar livre durante o dia. Não apenas na praia, não apenas no verão, todos os dias. Óculos de sol polarizados que bloqueiam 100% dos raios UVA e UVB. Essa simples adição torna o protocolo nutricional muito mais eficaz, porque você está reduzindo o estresse oxidativo enquanto simultaneamente aumenta a defesa antioxidante. A combinação é sinérgica. A nutrição constrói a proteção de dentro para fora. O bloqueio UV reduz os danos de fora para dentro. Juntos, eles criam um ambiente onde as proteínas do cristalino podem se estabilizar e até se recuperar parcialmente. Finalmente, aqui está a verdade sobre toda essa abordagem que preciso que você entenda claramente. Não se trata de acreditar em medicina alternativa ou rejeitar o atendimento convencional. Trata-se de usar a nutrição baseada em evidências para apoiar um processo biológico que a pesquisa mostra que é sensível à intervenção dietética. Seu oftalmologista não está errado ao dizer que a cirurgia é eficaz. A cirurgia funciona, mas a cirurgia também é irreversível. Uma vez que você substitui seu cristalino natural por um artificial, não pode voltar atrás. Este protocolo lhe dá a chance de preservar seu cristalino natural, de potencialmente evitar ou adiar a cirurgia, de manter a visão que você tem pelo maior tempo possível, usando os nutrientes exatos que a ciência mostra que se concentram nos tecidos oculares e protegem contra a formação de catarata. Não é mágica, não é uma cura milagrosa, é biologia, bioquímica e disciplina pessoal. E funcionou para mim, mensuravelmente, documentado por 3 anos de exames oftalmológicos, de visão 20/80 e cirurgia agendada para visão 20/40 e sem necessidade de cirurgia. Se você quiser experimentar, comece hoje, não espere. A intervenção precoce lhe dá a melhor chance de obter resultados significativos. E se esta informação te ajudou, se você vai tentar este protocolo, faça 2 coisas por mim. Primeiro, clique no botão "Valeu demais" aqui embaixo. Este tipo de conteúdo, informação nutricional honesta, apoiada por pesquisa real, que desafia a narrativa médica padrão. Não é promovido por algoritmos. Ele é enterrado. O seu "valeu demais" mantém este canal vivo e me permite continuar pesquisando e compartilhando protocolos que realmente funcionam. Segundo, comente aqui embaixo com sua idade atual e seu status de visão. Vamos construir um banco de dados de pessoas reais que estão tentando esta abordagem e rastreando os resultados. Diga, iniciando o protocolo com sua idade, visão atual, sua acuidade visual ou descrição. Dessa forma, outros podem ver padrões, podem ver quem se beneficia mais, podem tomar decisões informadas com base em dados reais de pessoas reais. Porque é disso que precisamos, não de estudos financiados por empresas projetados para vender produtos, mas de evidências do mundo real de pessoas usando a nutrição para proteger sua visão. Você acabou de aprender algo que seu oftalmologista provavelmente não vai te contar. Algo que a indústria de cirurgia de catarata não quer que seja amplamente divulgado. Que as cataratas em estágio inicial podem ser potencialmente lentificadas, interrompidas ou revertidas através de intervenção nutricional consistente e estratégica com alimentos ricos em luteína e zeaxantina. Você conhece o alimento,
couve. Você conhece o preparo, cozida no vapor, com azeite. Você conhece a dose, 1,5 xícaras diariamente. Você conhece o cronograma, 18 meses para resultados mensuráveis. Agora você tem que decidir. Você vai tentar isso enquanto ainda tem tempo ou vai esperar até que a cirurgia seja a única opção? A escolha é sua, mas você não pode dizer que ninguém te disse que havia outra maneira. Eu sou a prova viva de que outra maneira existe, e se funcionou para mim, pode funcionar para você. Comece hoje, rastreie seu progresso, proteja sua visão e talvez, só talvez, você evite aquela cirurgia que seu médico disse ser inevitável. Vejo você no próximo vídeo, onde falaremos sobre o segundo alimento que protege contra a degeneração macular ainda melhor do que os suplementos de luteína. Você não vai acreditar no que é. Este conteúdo é educacional e não é aconselhamento médico. Consulte seu oftalmologista antes de fazer qualquer alteração em seu plano de tratamento. Não interrompa os medicamentos prescritos ou adie a cirurgia necessária sem supervisão médica.